A revolta dos computadores. Vamos lá. Renascimento. Quando a gente fala de renascimento, a gente tem algumas informações básicas que a gente tem que lembrar, realmente. Quais são elas? Primeiro, essa coisa de renascimento aconteceu, a gente coloca bem do finalzinho do 14, final do século 14, até o século 16. No século 14, no final, começa a dar uma engatinhada, ou seja, 1380, 390. Século 15, né, que está aqui no meio, 1400 e tanto. O negócio caminha um pouco melhor, mas no século 16 é que está realmente bastante forte. Tá bastante forte. E segundo, o lugar principal em que aconteceu foi na Itália. A Itália não era um país. Tá? A Itália era uma região com vários reinos e cidades independentes. A Itália vai virar país só em 1875, eu acho. Não lembro agora exatamente. Mas nas cidades da Itália, nos reinos da Itália, é que vai começar esse renascimento. Então temos aqui quando e onde. Beleza. Agora, o que foi esse renascimento? O nome já fala, renascimento, às vezes também é chamado de renascença também. Também costuma ser chamado de renascença. Tem a ideia de renascer, nascer de novo. O renascimento foi um período de, assim, grande mudança, muitas mudanças mesmo, científicas, mas principalmente artísticas. Óbvio. Então, tiveram mudanças científicas importantes, mas o principal foram mudanças artísticas. Os artistas desse período começaram a realmente mudar muito o como fazer uma pintura, como fazer uma escultura, de uma forma que era totalmente diferente, assim, completamente diferente do que vinha antes. Tudo bem? Oti, Fala. esse renascimento, cientificismo e artísticas Aham. é para colocar embaixo? Você pode colocar, você pode colocar. Tá? Tá bom, obrigada. Eu vou explicar melhor tudo como aconteceu. Mas quando a gente fala de renascimento, é isso. É uma. A gente pode falar de uma reforma, uma mudança muito profunda, muito forte, nos campos dos conhecimentos científicos, né, das ciências em geral mesmo, e no campo das artes, principalmente pintura e escultura. E nisso tem um ponto, um aspecto muito importante. O Renascimento, você vai ter uma importância de Grécia e Roma antigos. Isso aqui é importantíssimo de a gente lembrar. Nessa coisa deles
mudarem bastante na arte, nos conhecimentos científicos, o pessoal do Renascimento vai olhar para a Grécia Antiga e Roma Antiga e vai adorar. Vai falar, nossa, aquilo foi lindo, aquilo foi ótimo, aquilo foi maravilhoso, aquilo foi tudo de bom. Então, vamos trazer de volta. O nome Renascimento até envolve isso. Eles queriam meio que trazer de volta o que existia de cultura, de arte, de conhecimentos nas antigas Grécia e Roma. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os artistas, quando, por exemplo, um pintor tal vai pintar um quadro, ele tanto vai usar bastante de técnicas, um pouco de técnicas que para pintura, são técnicas de pintura, tá? Que existiam em Grécia e Roma, mas ele também, muito provavelmente, vai usar algum mito grego, vai usar alguma história romana, ele vai usar algum escritor romano, algum pensador, algum filósofo, tá? Então, eles deram muita importância mesmo à Grécia e Roma. Estão acompanhando? Sim. Peraí. Sim. Só de repetir isso, eles acompanhavam muito a Grécia em Roma. Não é acompanhado porque Grécia e Roma já era, tipo assim, um negócio de milhares de anos atrás, né? Mas sim, a ideia era buscar muito o que tinha sido feito em Grécia e Roma. Tá? Ok. Então, por exemplo, dessa época aqui, você vai ter muitas pinturas com mitos gregos, com histórias gregas, tá? Esculturas também desse período. Vou comentar mais uma coisa. Por exemplo, nesse período aqui, uma pessoa, para ser considerada culta, inteligente, estudada, ela obrigatoriamente deveria saber, ser fluente em latim e grego. Nossa. Exatamente. Por quê? Porque era o padrão de elite da época, era o padrão de intelectualidade. Então, uma pessoa estudada, culta na época, ela sabia latim e grego. Sim, de boaça, sabe? Se não soubesse, provavelmente não seria uma pessoa respeitada. Tipo, superior. A gente desevoluiu, porque senão eu já sabia grego, latim e português. Eu sei um pouquinho. Então eu tô bem na situação. Na situação eu tô bem. Então, tá, verdade. Vocês se virem aí com vocês, cada um de vocês. Mas eu tô tentando um pouquinho bem, tá? Tô caminhando. Mas isso valia no mundo inteiro, professor? Oi? Mas isso valia no mundo inteiro? Não. Isso não valia no mundo inteiro, não. Isso era muito principalmente... Tô falando da Europa, tá? Foco sempre aqui na Europa. Mas isso principalmente na Itália. Se bem que isso do latim e grego, do saber latim e grego, do você querer honrar Grécia e Roma Antiga, isso foi na Europa toda. Tudo bem? Mas por que? Não tem nada a ver com a Grécia. Pois é, boa pergunta. Por quê? Primeiro, por ter começado na Itália, a gente tem que lembrar que, na Antiguidade, a Roma, tá? Ela basicamente adotou muito da cultura grega. Ok. E tá falando da Itália. Roma fica na Itália. Então, esse monte de cultura grega que foi adotada, tava lá. Sabe? Tá. Agora entendi. Então, não é igual a gente que fala de Roma, assim, vamos ler um livro, vamos ver uma foto, não sei o quê. Na Itália, você dá um pulinho lá. Tipo assim, vou ali no Coliseu. Sim, aí eles sabiam a história. Exatamente, tá mais ali. A cultura também? Cara, bastante coisa, porque, assim, ainda mais nesse período, dependendo de onde você estivesse, é fácil você ir para algum lugar e ter uma ruína com inscrições em latim. Você achar uma escultura antiga,
Isso existe por lá, isso existe. Tá? Ok. Então, essa coisa da Itália, assim, Roma ter sido lá, né? O Império Romano ter começado lá e ter muitos vestígios disso, acabou alimentando tudo isso aqui. Tá? Ok, então todos os europeus eles iam para Roma só para estudar a Grécia, mas depois ir para a Grécia para estudar a Grécia. Não, eles não iam para a Grécia. Eles não iam para a Grécia. O que Só acontece? Não, o que acontece? Nesse período aqui, o território da Grécia estava complicado. Por quê? Uhum. O território da Grécia tinha se tornado Império Bizantino e ficou a Idade Média toda, mas em 1453, exatamente nesse ano, o Império Bizantino foi conquistado pelos turcos, Ué. se tornando um território muçulmano. Oxi! Oxi! Então, o que aconteceu? Na verdade, aconteceu o inverso. Pessoas intelectuais, artistas do Império Bizantino, que falavam grego, que liam grego, tudo com grego, fugiram para a Itália. Ah, é? É. Pera, a Europa toda virou Império Muçulmano? Não, não, não. Só Império Bizantino. Que ficava lá no leste da Europa, na região da Grécia. Não, ah, tá, beleza. No mapa ficou para cá. Tá bem para cá. Eles Ah, eram inteligentes, não fiéis. Oi? Eles eram inteligentes, não fiéis. Inteligentes não fiéis, não entendi. Como assim? Eles eram inteligentes, não fiéis. Quem? As pessoas que fugiram da Grécia para Itália. Uhum. Foram muitos intelectuais, artistas. Então isso ajudou bastante coisa. Disso aqui eu vou comentar algumas coisas importantes ainda. Vamos lá. Algumas coisas importantes que ajudaram nisso aqui. Primeiro, vou dar aqui, ó, ponto A. Uma coisa muito importante desse período foi que conhecimentos antigos voltaram. Como assim? Que conhecimentos antigos eram esses? Estou falando justamente de livros que existiram na Grécia Roma Antiga, obras de filosofia, obras de um monte de coisa que a Europa tinha perdido, eles voltaram. Mas voltaram como? Justamente por ajuda e influência dos bizantinos lá do leste e dos árabes. Tá? Esses dois, bizantinos e árabes, ajudaram a Europa, e principalmente os italianos, a conhecerem de novo muitas obras, muitos livros, muitos trabalhos da Grécia Roma Antiga. Por quê, Tiago? Por quê? Por que esses dois ajudaram? Porque enquanto na Europa sumiu durante a Idade Média conhecimento de grego antigo, sumiu o conhecimento sobre muitas coisas que Grécia e Roma tinham feito, isso continuou no Império Bizantino e no território árabe. Tio, Oi. que da hora. tá escrito o que aí? Conhecimentos antigos voltaram. Mas você fala, tipo, vou lá na Europa ajudar eles, tipo, do nada, assim? Não foi muito por isso, não. Primeiro que quando eu falei, o Império Bizantino foi conquistado, no que eles fugiram para a Itália, só já ajudou. Isso já ajudou. Ah, tá.
E Peraí, segundo, mas por que eles fugiram da Itália mesmo? para a Itália, para a Itália. Mas por que eles fugiram para a Itália? Porque o império que eles moravam foi invadido, foi conquistado. Então, os europeus, né, Uhum. fugiram para a Europa, para a Itália. Não, não, não. Os bizantinos, que são lá da Grécia. É de lá, ó. É de lá. Se eu botar o mapa da Europa aqui, tu vai ter a Itália aqui, o Império Bizantino aqui. Então, como que fala império o quê? É verdade, né? Bom escrever, você tem razão. Ó, Império Bizantino, com Z. Tá? Tem um Z aqui, Bizantino. Tudo bem? Ok. Tá? Só é realmente bom botar. Pedro, ia falar alguma coisa também? Sim, professor. Sim. Por que eles foram conquistados? Uma boa questão. O território do Império Bizantino, ele vinha sofrendo com tentativas de conquistas já há muitos séculos, muitos e muitos séculos, tá? Porque era considerado, ele era realmente, não é considerado, ele era um império muito grande, poderoso e com bons territórios. Então, assim, durante vários séculos, muitos líderes de outros reinos, outros impérios e líderes muito ligados ao mundo muçulmano ficaram tentando conquistar o Império Bizantino. Quem conseguiu? Foram os turcos em 1453. Em relação ao território árabe, Como assim, em relação ao território árabe? foram os bizantinos e os árabes que foram para a Itália por causa Os desses bizantinos, os bizantinos. aspectos? Mas a gente tem que saber o seguinte: a Itália, ou as cidades da Itália, lembrando, a Itália aqui ainda não é um país unificado. A gente fala de uma região com várias cidades. Era um lugar, né, de muito comércio. Ou seja, um lugar de muito comércio, até hoje. Vocês foram para uma cidade para falar assim, essa cidade aqui tem um porto muito importante, é um lugar que vem, assim, é um lugar de comércio importante para o mundo ou para uma região, vocês têm certeza absoluta de que essa cidade vai ser um lugar que você vai encontrar gente de muitos lugares diferentes. Ô tio, Não tenho dúvidas disso. Deixa eu só concluir. Então, se eu digo, rapidinho, se eu digo que a Itália é um lugar de comércio importante, quer dizer o quê? Pessoas de muitos lugares diferentes andavam por lá. Fala, Sofia. esses dias eu descobri que Itaguaí é um lugar importante. No comércio? E Sim. lá tem negócio de barco, alguma coisa assim. Que é muito importante. Nós E que temos um ponto importante. a gente só não é rico por causa que roubam da gente dinheiro, prefeitura. Basicamente. Nós temos um porto importante da Guaí, sim. Temos um porto importante. Então, aqui, o motivo mental era isso. Como era um lugar de comércio muito importante, você tinha pessoas de todos os lugares. Você poderia encontrar nessas cidades italianas, você ia encontrar. Você com certeza ia encontrar pessoas de todos os lugares. Você ia encontrar árabes, você ia encontrar gregos, você ia encontrar ingleses, você ia encontrar franceses, tá? Então, isso ajudou muito a eles conhecerem mais sobre Grécia e Roma Antiga também. Professor, O professor, nessa época, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda. Ainda não. Ele vai ser descoberto no século XVI, bem no comecinho. Tá? Pedro, Ele estava no século XV, né? aí depois a gente estudar isso, a gente vai estudar o descobrimento do Brasil. Brincadeira.
É, Fala. Depois eu comento sobre isso. Fala, Pedro. em relação aos turcos, onde eles ficavam mais ou menos? Pra cá também. Ah, Se você tá. pegar o mapa da Europa, tá? Você vai ter a Itália mais ou menos aqui. E pra cá, que é a região da atual Grécia e Turquia, pertinho, era o Império Bizantino. Caraca, como é que eles andaram tantos países pra chegar na Itália? Tinha tanto lugar pra parar. Vai de barquinho, mais rápido. Ah, tá. Mais rápido, tá? De barquinho é rapidinho. Entendi. Tudo bem? Rapidinho, Aham. você quer dizer uns 15 dias, né? Acho que até menos. Talvez até menos. Realmente eu não sei o tempo de navegação, mas não chegava a ser 15 dias. Porque não são distantes um do outro, na verdade. Uhum. Tá? Então, talvez fosse uma semana. Talvez. Então, se a gente quiser, tipo, ir pra cá, de cá para os Estados Unidos, entendeu? Vai ser pouco tempo, muito Não, tempo. aí é muito mais distante. Aí é muito mais longe. Então, seriam uns 15 dias? Depende de como você está indo. Depende de como você está indo. De avião dá umas. Quanto foi mesmo? Dá umas 12 horas daqui até Nova York. Ai, que triste. Tá? É 12 horas só, tio? Do Rio a Nova York, sim. Se for um voo direto. Não é nem 15 dias. E Tudo bem. avião. Nossa, Sofia, já pensou passar achei 15 que era dias de dentro de um barco. avião? Peraí que eu dou só ao mesmo tempo. Eu achando que era 15 dias, já pensou passar 15 dias dentro de um avião? Não tem como. 15 dias no avião você tá rodando aí no planeta várias vezes. Não, até pra China é um dia e pouco, né? É, porque você tem que fazer escala. Ô, professor, só que Oi. se você tentar ir de barquinho para os Estados Unidos, nem vão te deixar entrar. Provavelmente não. A menos que você tenha. Não, é só a gente parar na praia. A menos que você tenha Vai ser barato. Tava pensando aqui. Pois é. Não, é só a gente parar na praia, uai. Chegamos já. Mas aí você pode ser. Se você for um ilegal, não pode. Vai ser deportado. Então, gente, voltando aqui. Recapitulando. Nisso de valorizarem o que tinha em Grécia e Roma Antiga, eles realmente voltaram a conhecer muitos livros, muita coisa de conhecimento que os gregos e romanos tiveram. Tá? E para eles voltarem a conhecer isso, eles tiveram ajuda e influência de bizantinos e de árabes. Ok? Por exemplo, vai ser muito bom. Vocês lembram mais ou menos, devem ter ouvido falar, mas estudaram comigo também, um filósofo grego chamado Aristóteles. Lembram dele? Sim. Beleza. Claro. Pesquisei tanto sobre esse carinha. Na Europa, ele foi esquecido. Esquecido. Literalmente Por quê? esquecido. Por séculos. Por séculos. As pessoas não conheciam mais ele, não liam mais ele, não estudavam mais ele. Um pouco antes do Renascimento, um pouquinho antes, Aristóteles voltou. Mas voltou por quê? Por quê? Porque os árabes tinham traduzido as obras de Aristóteles, tinham os livros de Aristóteles para o árabe. E depois, eles meio que, tendo contato com europeus, as obras de Aristóteles em árabe chegaram na Europa. E aí traduziram do árabe para o latim. Ô, tio. Nossa, árabes salvaram. Não, os árabes foram muito bons aqui. Fala. Fala você depois da minha. Peraí. Tu colocou os bizantinos e embaixo os árabes. Então, o Império Bizantino foi colonizado pelos árabes? Isso. Foi conquistado pelos árabes. Eu sei que eram os turcos. Peraí. Os turcos eram. Tá, realmente, tem razão. Porque
Na verdade, aqui, quando eu falo de árabes, eu não me refiro só ao Império Bizantino, não. Lá. Mas toda a parte norte da África era território árabe. Então é árabe turco. Você pode botar assim. Tá? Porque realmente E não sabia mais professor, coisa. Você tem razão. eu não entendi muito bem. Estavam traduzindo para as obras dele Uhum. e vendendo lá, tipo, Não, o que acontece? No Império, no mundo islâmico, depois que ele surge, bem no início, eles vão dar muita importância a conhecimento. Muita importância a conhecimento, assim. Enorme, enorme, enorme. Então, sem sombra de dúvidas, se você procurar, durante os séculos da Idade Média, um lugar de grande produção de conhecimento, o primeiro que você vai ter que olhar é o mundo islâmico. São os territórios dos muçulmanos. E depois, se você for bonzinho, você vai para a Europa. não, tio, então, eu tava falando Então. Daí que, por eles darem importância a isso, foram justamente os muçulmanos que acabaram pegando muitos textos, muitos livros que existiram na Grécia e Roma Antiga, traduziram para o árabe e depois, esses mesmos livros, por intermédio dos árabes, chegaram na Europa. Entendeu? Mas como que ele ficou sabendo? Não ficou sabendo, assim, com quem? Que Quem ficou sabendo? o Aristóteles. Aristóteles morreu há muito tempo. Mas tu não falou que ele voltou? Ele voltou no recebeu? sentido dos livros dele terem voltado. Ah, eu achei que ele voltou assim. Dos mortos. Cara, Professor, ressuscitou. posso Eu já tava mudar? achando que era um zumbi. Pois é. Daniel também levantou a mão. Pode falar, Daniel. Daniel levantou a mão. Eu não. Oi? Ah, Ok, enfim. professor, Fala. posso ir no banheiro? Pode sim, pode sim. Então, gente, mais uma vez, entenderam essa parte aqui que eu tô falando? De valorizar a Grécia e Roma e nisso terem ajuda importantíssima de bizantinos e árabes? Mas peraí, ele foi esquecido por quem? Onde é Pelos que ele morava? europeus. Quê? Pelos europeus. E, pessoal, o que os europeus deram em troca dos árabes para eles traduzirem tudo? Assim, isso foi tanto por questões comerciais, por debates intelectuais, tá? Porque, na verdade, os árabes traduziram para árabe por interesse deles. Eles queriam conhecer esses livros, eles queriam discutir essas ideias e conhecimentos que existiam em Grécia e Roma. Então, eles traduziram para eles. E nisso, esses livros que eles traduziram acabaram sumindo da Europa. Tá? E é isso. Depois, volta para a Europa com eles. Ô tio, Bom dia, Camila. Fala. então peraí, quem que traduziu os livros? De início, olha só, vamos lá. De início, os árabes muçulmanos traduziram para eles, porque eles queriam ler e eles queriam aprender com esses livros, esses textos de Grécia e Roma Antiga. Na Europa, esses textos sumiram, esses livros sumiram. Eles sumiram mesmo, não tinha mais. Depois, ainda mais nesse período aqui, como os muçulmanos, árabes, etc., tinham guardado para si, acabou chegando na Europa. Isso foi importante
para conhecerem sobre Grécia e Roma? Foi muito Ainda importante. bem que eles traduziram, né? Ainda bem que traduziram, exatamente. Exatamente. Por exemplo, nesse período aqui, você vai, daqui, Renascimento, você vai ter um aumento de conhecimento sobre medicina. Nesse aumento de conhecimento sobre medicina, teve influência dos textos árabes que chegavam na Europa? Sim, teve, sem dúvida. Ok? Aham. Beleza. Ok. Importância de Roma. Tá, lembrei. Então, outra coisa que está ligada a essa importância de Grécia e Roma. Primeiro, é que conhecimentos antigos voltaram. Segundo, botar aqui que B, é que toda a Idade Média foi Professor, mal visto. Oi. Professor, já volto. hoje eu concordo com o despertador. Eu hoje não tocou o despertador, eu esqueci de botar pra eu acordar. Aí eu acabei nem acordando, eu acabei de levantar. Bom dia, Matheus. Eu quero um cafezinho que é o Nescau. Bom dia. Cara, relaxa. Quantos pontos que eu vou perder? Oi? Quantos pontos que Aí perde? depende da Anne, porque a ideia foi dela. A ideia não foi minha, professor. Foi sim, ela tá lembrando, mas a ideia foi dela. Tô Não brincando, cara. foi, professor. Relaxa. Aquilo é brincadeira só pra botar. Professor, olha só, eu quase matei a Anne por sua causa, professor. Professor, a ideia não foi minha, A viu? ideia foi da Anne. Ela não lembra, porque ela dormiu demais, então ela tá meio lenta. Não foi. Professor, coisa feia, botar culpa nos alunos. Mas foi É, a semana professor. passada, ela falou semana passada. Professor, você ainda quis me comprar, falando pra falar. Olha só, eu com quase você. matei a Anne, não matei a Anne. É, professor, se eu morrer, a culpa foi sua. Mentira, nego até a morte. Mas voltando aqui. Isso aqui também é importante, tá? Deram importância para Grécia e Roma. Quer dizer o quê? Que eles meio que queriam pular de volta para Grécia e Roma e esquecer que teve Idade Média. Para o pessoal do Renascimento, a Idade Média não prestou. Não prestou. Foi horrível para eles. Foi tudo ruim. Tá? Uma época de trevas, época de ignorância. É daí que vem aquela coisa que eu já comentei com vocês de considerar de forma negativa a Idade Média e a Idade das Trevas. Começa com o Renascimento. Por quê? Porque justamente a Idade Média não manteve os conhecimentos e cultura de Grécia e Roma. A Idade Média não manteve isso. E a galera aqui do Renascimento estava tendo que buscar de volta. Entendeu? Aham. Beleza. Tá? Então, no buscar de volta, toda a Idade Média falaram, pô, não prestou. Época horrível. Época horrorosa. Tudo bem com a pergunta daqui? Tá de boa? Não, peraí, professor. Então, peraí. Eles estavam isso na Idade Média, né? Bem no final, mas assim, também o forte do Renascimento foi depois. Tá, então eles estavam na Idade Média e depois eles, tipo, quando acabou, eles estavam, tipo, não gostamos da Idade Média, então nós somos o Renascimento. Eles se diziam, falavam que eles eram modernos. Agora somos modernos. Era isso mesmo, isso que eu falava, somos modernos agora. Somos pessoas, na verdade, eu posso falar isso, somos homens modernos, porque a grande maioria eram homens. Somos inteligentes, somos cultos, somos melhores que o pessoal da Idade Média. Eu falava isso mesmo.
Meu Deus. Meu Deus. Ok, gente? Tudo bem? Olha, e peraí, isso aconteceu antes? Isso começa muito na Itália. O foco principal foi na Itália. Mas isso se espalha por outros países também. Vai para a França, vai para Portugal, mas o grosso é na Itália. Ok? Que? Ok. Aham. Tudo bem. Gente, posso apagar? Alguém mais tem uma pergunta? Posso seguir? Olha, eu tô copiando o negócio da Bezinha ali em cima, entendeu? Tá, vou só apagar aqui então da parte do... Tá. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que na aula passada eu falei de humanismo, racionalismo e cientificismo. Ô, professor, e os exercícios do humanismo? O texto? Isso. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele, tá? Relaxa. Só para saber aqui, gente. Isso aqui foi da aula passada, tá? Isso tem a ver com a aula de hoje? Totalmente. Totalmente. Por quê? Isso tudo aqui começa aqui, no Renascimento. Então, tudo aquilo que eu falei na aula passada, de valorização do ser humano, valorização do raciocínio humano, das ciências mudando, de você agora ter uma ideia de que para você fazer ciência você tem que fazer um experimento, você tem que testar. Isso tudo começa aqui no Renascimento. E vai estar muito ligado à importância de Grécia e Roma. Vai estar muito ligado a conhecimentos antigos que voltaram. Ah, ok. Então racionalismo, cientificismo e humanismo vão voltar. Tá tudo junto. Tá tudo junto ali. Ah, tá. Nós vamos estar tudo junto. Assim, dá para pegar a aula da semana passada, essa aqui, e juntar. Falar, deem as mãos e vá. Vai tudo junto. Porque foi tudo junto. Foi tudo junto. Tá? Uhum. Eu tô tirando print, né? Do quadro. Hum. Aí eu tirei o print agora. A cara que você tava fazendo era muito boa. Depois você me mostra, por favor. Quero ver. Tudo bem? Agora, beleza. Indo um pouquinho para um detalhe importante. Estou terminando já, tá, gente? Um pouquinho para um detalhe importante. Eu tô vagabundo, eu vou ter que copiar. É da aula passada, minha filha. Humanismo. Vou botar aqui, tudo bem. Ah, entendi. Ó, mas não vou deixar aqui no quadro. Humanismo. Racionalismo. Cientificismo. Pois bem. Uma coisa importante agora, assim, fundamental para a gente saber também, é que quando a gente fala de Renascimento, nós estamos falando de, principalmente, artistas. Artistas, basicamente, pintores e escultores. Tá? Ô, tio, eu ia copiar. Ah, isso já Nossa, tinha copiado, né? já foi muito tempo já. Aliás, esse negócio de humanismo, racionalismo e cientificismo é pra copiar. Sim. Enfim, sim. Tá? Tá? Ou seja, o campo da arte foi muito importante.
E como eu falei logo mais cedo, no campo da arte teve muitas mudanças. Muitas mudanças. Eles basicamente, os artistas, mudaram tudo de como se fazia uma pintura. Por quê? O que havia antes de arte, durante a Idade Média, era algo mais bruto, era algo mais simples. Agora, eles vão fazer obras e quadros mais voltados para uma ideia de representar profundidade e dar mais uma ideia de, como posso dizer, de realidade para a pintura. Por exemplo, no capítulo 7, todas as obras que estão vendo aqui, todas essas pinturas, são do Renascimento. E se vocês verem, são pinturas bem feitas, são quadros bem feitos. Você tem uma noção de largura, altura e profundidade das obras. Isso é um elemento da arte que isso começa com o Renascimento. Que na Idade Média não havia essa noção de 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Então já teve uma mudança muito brusca na arte com isso. E o que é importante saber dos artistas? Os artistas do Renascimento, pintores, escultores, etc., se disseminaram, foram muitos desse período. A profissão de artista cresceu bastante. E foi uma profissão muito fortemente de homens. Existiram mulheres artistas no Renascimento? Existiram. Era fácil? Não era fácil. Não era fácil. Por quê? Porque as mulheres tentaram, assim, realmente, fizeram um esforço de se envolverem com o meio artístico e intelectual do Renascimento, sofreram muito preconceito. Muito preconceito. Só por serem mulheres. Ai, que horror, tio. Pois é. Um exemplo que eu gostei muito de conhecer esse exemplo. Tem um anime. Que fala disso tudo. É maravilhoso. O nome do anime é Arte. Nossa, que simples, gostei. É um anime muito legal. Tu viu onde? Uma menina chamada Arte. O nome da menina é esse. Não, mas onde você viu aonde? Eu baixo no ambiente, mas é fácil de achar também. É um anime que mostra justamente essa época de uma mulher que quer ser artista, que ela tem a capacidade, mas que ela sofre preconceito por ser mulher. Então, Ué, vira atrás. e pior ainda. Sério? É claro. Caraca. Situação. Nessa época aqui. Então, assim, você tem, assim, apesar de falando de um anime, falando de uma coisa fictícia, isso existiu. Tá? Teve casos de Mas mulheres... passa nessa época? Oi? Passa nessa época? Passa nessa época aqui. Passa na Itália, na cidade de Florença, que foi uma cidade italiana muito importante para o Renascimento. Uma cidade que teve muitos artistas. E mostra muito bem isso. Você tinha um ateliê dos artistas. No ateliê você tinha o mestre e seus aprendizes. Esse ateliê vai receber pedidos de encomendas de obras de arte. E são espaços masculinos. Para as mulheres conseguirem se envolver com o Renascimento, era muito difícil. Era muito difícil. Tanto é que os principais artistas que conhecemos são homens. Das mulheres são pouco faladas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli, exatamente. Caraca, Tartaruga Ninja é artista.
As Tartarugas Ninja são, os nomes delas são baseados em artistas do Renascimento. Que louco, não sabia. São sim, são sim. Foi uma homenagem. Pois bem, recomendo esse anime. Nossa, professor, porque- realmente não ia poder. As Eu não tartarugas podia. ninjas mesmo, eu esqueci. Tartarugas? São- Não, o nome de cada um. O nome já tá tudo bem. É Michelangelo, Rafael, Donatello e... Esse é quatro. O gordinho da pizza, como é que é o nome? Que é amarelinho. Enfim, mas as quatro, Ô, tio, elas têm nome de artistas do Renascimento. tia, teve alguma pintora, alguma artista que ficou muito famosa? Tipo, a mais famosa tem? Você sabe o nome de alguma? De cabeça não, eu até lendo sobre uma, porque as pintoras e artistas acabaram sendo muito pouco faladas, sabe? Nossa, professor, realmente não ia poder viver nessa época, porque eu me estresso muito fácil. Eu ia xingar todo mundo e ia ser preso no primeiro dia. Não, eu gosto, já ouvi falar muito da Artemisia. Coitada, ela Sofia ia ser executada na igreja. Já ouvi falar bem da Artemisia Gentileschi. Qual era a forma de pintura dela? Artemisia. Sabe o tipo de pintura? Esqueci o nome. Não conheço. Pior que é isso também, eu não conheço a pintura dela ainda, sabe? É uma coisa que eu tenho que parar para estudar também. Uhum. Porque a professora de arte deve saber, né? Deve saber com certeza. Mas aqui vocês têm noção de que como as mulheres, assim, você teve mulheres pintoras, escultoras, mas como era um ambiente muito masculino, elas não tiveram uma vida fácil. Para serem reconhecidas como pintoras e escultoras, foi muito difícil. Foi muito difícil. Tá? E como os artistas conseguiam dinheiro com isso? Porque os artistas conseguiam viver disso. O que era muito comum? Uma pessoa rica ou alguma instituição rica encomendasse uma obra de arte. Ah, eu quero uma pintura. Eu quero um quadro. Eu quero uma escultura. Eu quero que você pinte o teto da minha casa. Coisa assim. Tá? Essa pessoa rica e tudo mais, ela era chamada de patrono ou mecenas. Patrono me lembra Harry Potter. Sim. Patrono ou mecenas. São sinônimos. E isso? É uma pessoa, alguém que encomenda uma obra de arte. E sim, encomenda vai pagar. Né? Um grande exemplo de patrono desse período aqui foi a Igreja Católica. Professor, Fala. se lá não existia site, assim, tipo Mercado Livre, pra você encomendar alguma coisa, como eles encomendavam? Você tinha que visitar o artista. E visitar lá e você falar o Você que você tinha que quer. bater na porta do ateliê do artista e falar, eu quero um quadro. Ah. Ou Ou você você fala manda assim, uma carta e tudo mais. pô, mas você vai na casa do artista e fala, ó, eu vim aqui, eu quero esse quadro ali. Eu quero esse quadro ali, mas você vai ter que entregar lá em casa, só postando trabalho mesmo, porque eu já tô aqui, mas eu quero que você entregue lá em casa. Qual o sentido? Basicamente. E assim, Mas é porque também não tem como entregar na hora, né, Pedro? Um quadro demora pra Por fazer. exemplo, era comum Ah, tá. uma família rica, coisa assim, que encomendasse um quadro, tipo assim, eu quero um quadro meu. Era comum. Eu quero que você pinte um retrato meu. Tipo a Mona Lisa. Tipo Mona Lisa, exatamente. Ah, mas aí o cara tinha que ficar ali parado, né? Tem uma teoria de que a Mona Lisa, gente, ela foi um quadro feito para ser colocado num quarto do casal. Que era da esposa. Faz Tá? sentido até. É porque é uma mulher. Esse ela- agora é uma Ô, pintura professor. mundial. Por que a Mona Lisa fica famosa e outros quadros não? Boa pergunta. Acho que é muito por valorização do Leonardo da Vinci, sabe? O pessoal Ô, foca professor, mas sabia que a Mona Lisa nem era famosa na época? Sim, sim, sim.
Nossa, professor, coisa doida. Tio, Mas parte aqui, da Mona Lisa paga a minha vida inteira. com certeza. Mas um Professor- exemplo de patrona mecenas, como eu falei, foi justamente a Igreja Católica. O professor, você travou pra mim. Oi? Oi? Não ouvi. Oxe. Ô, professor, Oi. eu vi um negócio, não sei se era confirmado, que fizeram tipo um Photoshop na Mona Lisa, num quadro. Que ela não era assim, ela era mais gordinha. Ah, sim, comum. Será Era comum. diferente. Será Fiquei, comum. gente. Não tem como saber, né, Júlia? Mas assim, vamos lá. Nisso de patrono mecenas, uma instituição que acabou contratando constantemente artistas foi a Igreja Católica. Tá? Para quê? Justamente para esses patronos e artistas enfeitarem igrejas. Fazerem pinturas, fazerem esculturas para enfeitar igrejas e capelas. Mas é lindo, né, professor? É lindo, não é lindo? Um grande exemplo, vou botar aqui, um grande exemplo é a Capela Sistina. Conhece ou você, Thiago? Conhece. Capela Sistina. A Capela Sistina, que existe no Vaticano, capela, obrigado. Existe no Vaticano essa capela, o teto dela foi pintado, o teto, as paredes foram pintados, né? Por Michelangelo, um artista do Renascimento. Professor, onde que fica essa capela? Vaticano, Itália. Quem vai diz que é lindo. Que é um lugar grande, enorme, todo pintado, todo cheio de obras de arte. E obras de arte aqui com temática religiosa. Capela do Vaticano? Aqui fica no Vaticano. Tá? A Capela do Vaticano era uma capela cheia de artes, é isso? É uma capela, procura ela no Google, você vê. Tem muitos quadros, muitas obras de arte. Essa capela tem muitas pinturas representando o Gênesis, principalmente. É aquela que tem a história da Bíblia, que tipo conta desde que o ser humano nasceu, né? Exatamente. Tem a pintura do Deus criando Adão, depois tem outra pintura de Adão e Eva no paraíso, depois outra de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Mas assim, são pinturas gigantes, tá? É um quadrinho, não, é um quadro enorme. Deixa eu até projetar aqui, por exemplo. Criação de Adão. Eu adoro aquele quadro. Criação. Oh, Deus. Tem um quadro que é mal famoso, que é de Deus encostando na mão do homem, alguma coisa assim, não é? Isso. É Deus criando Adão. Deixa eu projetar. Não, Thiago, não é assim não. Sou burro. Oi, professor, acho que era no museu que uma menina foi uma vez e aí ela entrou assim, o teto. Assim, era todo desenhado, aqueles desenhos antigos. E ela colocou a mão assim e, gente, foi perfeito. Se algum dia eu for naquele lugar, eu desmaio. Isso não era um museu, meu filho. Isso era Capela Sistina. Sério? Parecia um Sério. museu, era tão lindo. Ó. Esse quadro aqui. Estou vendo? Compartilho com vocês. Esse quadro foi pintado por um artista do Renascimento chamado Michelangelo. Ele foi contratado pela Igreja Católica. E essa pintura está no teto da Capela Sistina no Vaticano. Nossa, professor, mas a pintura é muito bonitinha. Cadê a Eva? Oi? Cadê a Eva? Eu tô procurando a Eva. Eu não entendi. Isso Isso aqui é só a criação do homem, tá? Tem outros quadros. Tem outras pinturas. Isso aqui só botando Nossa, professora, a capela é literalmente toda pintada, né? Por dentro. Sim, exatamente. Sim, é toda pintada, eu olhei agora. Toda pintada.
E são todas, acho que são todas do Michelangelo. Acho que são todas do Michelangelo. Morreu fazendo isso aqui, não? Pelo amor Ô, de Deus. professor, mas não tem estátua lá dentro, não? Sabe que eu não sei? Deve ter alguma estátua assim. Mas aí não foi o Michelangelo que fez? Ou foi o Michelangelo ou foi algum outro artista. Ah. Porque eles não só... Professora, aqui na foto não tem nenhuma estátua aqui, não. Ela é toda pintada só. Só toda pintada? Porque eu não fui lá ainda pra falar, não, tem estátua. Ele demorou quantos anos pra pintar a capela? Há muitos anos. Muitos anos. Acho que ele foi mais de uma década. Uhum. Um desenho desse deve pôr. Demora. Mas aí, professor, vamos supor, a tinta tá saindo. Eles podem retocar ou não? Tipo, ter que deixar lá. Retoca. Tem que fazer um bom trabalho. Tem que fazer um trabalho bonitinho. Não, é porque tem alguns lugares que eles não deixam mexer por conta da história e blá blá blá. E blá, blá, blá. Não, acho que lá não pode tocar, não. Porque é É delicado. porque tem que ser uma coisa original, né? Vai entrar outra mão de artista. Sim. Júlia levantou a mão. Pode falar, Júlia. Júlia levantou a mão. Tá do lado do outro. Uma capela é considerada um templo? Sim, uma capela é um templo. Sim. Então o que eu vou falar? Muitos cristãos, quando vai falar sobre tatuagem, ser pecado ou não, falam que o corpo é um templo de Deus, não pode ser tocado, né? Pode ser mudado. Mas os templos são todos esse negocinho. Aí é outra situação. Gabi, eu que sou cristão vou te explicar. Deus diz na Bíblia que a gente não pode ferir e nem ferir aos outros, não fazer mal a ninguém, né? Se você tatua, você tá ferindo a sua pele, você tá ferindo uma obra de Deus que ele fez com carinho pra você. Então, é por isso que é pecado. Hã? Acho que ela tá falando mais de tatuagem, gente. Poxa, não, então, mas você... Se fosse assim, você você não poderia tomar vacina. Oh, meu Deus, gente. Não, mas é vacina pro seu próprio bem, né? A vacina é desnecessária porque é necessário, né? Gente, eu prometo que um dia eu vou botar vocês numa rodinha, tudo de máscara álcool em dia bem distante, pra gente discutir isso tudo, tá? Não, mas no Novo Testamento Deus fala pra gente esquecer todos os outros mandamentos e apenas qual era? Era ter empatia pelos outros. O amor ao próximo. E respeitar a ele. Perdoar. Eu acho que era isso. Então, amor próprio seria você não se machucar, ou do tipo. Não, amor próprio é você não se rebaixar. Palavra do professor. Eu acho que é isso. Enfim. Mas, tipo, Pô, Pedro, se for assim, cuida bem de mim. Eu já me machuquei tantas vezes, já me ralei, já caí, já tropecei. Mas não é de propósito, não foi você que escolheu cair. Gente, cada um tem o... Mas aí eu que escolho se tatuar, entendeu? Gente, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua religião. Sim, cada um... Não, às vezes a pessoa é da mesma religião, só que a Bíblia é um negócio muito difícil de entender. Cada um tem seu ponto de vista. Gente, vocês não estão percebendo o que o professor quer falar, não? O professor já tá bonito. Vamos deixar a situação pra lá. Tá? Que é outro debate. É um debate legal, um debate bom, mas é outra situação. A gente vai fugir muito daqui. Tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Jesus Cristo era de Nazaré, não era? Uhum. Nazaré, o povo de Nazaré, se você pesquisar, eles são todos tatuados e com brincos. Originalmente. Você não acha que Jesus Cristo tinha tatuagens e brincos? Tipo, só foi modificado por causa da Europa? Na verdade, só porque ele nasceu ali não quer dizer que eles também não eram pecadores. Mas sim. É porque talvez as coisas passem a ser assim, de acordo com a região onde você mora. Ô, gente, já acabou esse assunto. Isso não tem nada a ver com a matéria. Gente, toda vez que a gente entra na aula de história, a gente vai falar sobre isso. Depois a professora falou que fez isso com calma, pra gente ter uma aula somente. Exatamente, tá? Exatamente. Vou fazer uma aula só sobre isso. Aqui, vamos focar aqui que já tô encerrando pelo menos, tá? Até aqui alguma dúvida? Não.
Tá de boa? Não. Não, tá de boa, professor, sinceramente. Tá, tranquilo. Então, assim, tudo que eu falei, mais uma vez, deixa eu apagar aqui. Tudo que eu falei sobre artistas e tudo mais, ter patrões, etc. O foco, o começo e o foco foi na Itália. Começo e foco. Mas ficou na Itália? Não, não ficou na Itália. Outros países também tiveram isso. Tá? Na França, isso foi importante. Em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, um pouquinho. Então, não ficou na Itália. Há, inclusive, algumas pessoas que falam que o certo seria você falar em renascimentos. Porque cada lugar teve seus artistas, cada lugar teve, enfim, sua característica. Ok? E nisso, a questão das navegações, que nós temos estudado em algumas aulas, né? Foi importante. Por que a navegação foi importante? Porque com isso aqui, os europeus começaram a saber da existência, literalmente, saber da existência de outras partes do mundo. Então, Era Itália? Oi? Não sabia. Oi? Que foi? A Itália não sabia de outras partes do mundo. Muitas partes do mundo não conheciam. Assim, o que era no século XIV você falar em China, em Índia? Você só sabia, tinha muito mal uma ideia abstrata na sua cabeça. Uhum. Você não conhecia a América, você não conhecia. Você não sabia o que tinha no sul da África, você não conhecia nada disso. Com as navegações, você começa a conhecer. E esses conhecimentos começam a circular. Isso vai influenciar o Renascimento? Vai influenciar o Renascimento. Isso vai influenciar... Que eles querem inventar um monte de estereótipo em cima dessa época. Vão inventar um monte de estereótipo em cima, você tem razão. Está totalmente correto. Mas isso vai dar uma influência, né? Isso vai dar uma influência. Vai influenciar na literatura, vai influenciar nas obras de arte. Tudo bem? Vamos, fale. Então, assim, foi uma coisa muito europeia em geral. Voltando. Foco na Itália. Começo e foco na Itália. A Itália foi a grande chefe da coisa toda. As cidades italianas. Florença, Veneza, Roma. Obviamente Roma. Mas não ficou só na Itália. Você vai ter artistas, pensadores, intelectuais na França, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, em reinos da Alemanha. Beleza? Uhum. De boa, de boa? Mesmo a Índia, a China, sendo muito mais velha que a Itália,